Fala Fundão, fala Foguete. Eu tô aqui entrando nessa live que eu marquei de última hora, do nada, por causa de vários retornos que eu recebi de alguns amigos, de alunos, perguntando sobre a guerra de Israel, do Irã, no Oriente Médio. E a ideia, ao terceiro Grécia entrou aí, Luizão também, a ideia é que em 10 minutinhos, 15 no máximo, estourando, uns 20, a gente coloque elementos importantes para entender essa guerra, que é disputa geopolítica, que é tecnologia bélica entre Israel e Irã e outros atores, né? Estados Unidos, alguns me perguntaram sobre China, sobre Rússia. Eu vou tentar, de maneira muito rápida, sinalizar tudo isso, tá bom? A ideia é deixar isso gravado e a gente vai recortando aí ao longo da aula aqui, dessa prosa importante sobre Israel, sobre Irã, sobre o Oriente Médio. Vamos lá, primeira coisa, o Oriente Médio é uma das regiões mais interessantes do mundo, mais estratégicas que a gente tem, né? Ali nós temos um entrocamento econômico, nós temos, nos últimos tempos, um negócio chamado soft power, no sentido de lavar a partir do esporte. Não é à toa que a última Copa foi no Catar, mas não só o futebol tem sido muito importante no Catar, na Arábia Saudita. Não preciso nem falar, né? Que nós temos Cristiano Ronaldo, nós temos Neymar. Eu sei que Neymar já saiu, gente, mas estou dizendo dentro do projeto da Arábia Saudita, e nós temos o Messi. Olha, Thiago, mas o Messi, isso mesmo, o Messi não joga na Arábia Saudita nem no Oriente Médio, mas ele é garoto propaganda do governo saudita. Então a gente tem grandes nomes, como eu disse, o Neymar, o CR7, o Messi, todos eles envolvidos nessa construção do sport washing, que a gente chama, de lavar a imagem através do esporte, né? E eles jogam na Arábia Saudita ou são representantes do governo saudita. Na verdade, o Neymar já vazou, né? Está aqui no Brasil, e o Messi não joga, mas ele é garoto, como eu disse, garoto propaganda do governo do príncipe da família saudita. Pois bem, o Rafa entrou aí também, a Dani. O que eu estou sinalizando aqui, eu espero que os meus alunos, sobretudo de terceirão e segundos anos, assistam depois, porque isso é geopolítica e cai muito em vestibular, na aula de história, de geografia. Primeiro é isso, o Oriente Médio é super interessante, uma região muito estratégica no mundo. Ali passa comércio, sobretudo no canal de Suez. Nós temos também, como eu disse, cada vez mais o capital árabe e / muçulmano comprando os times europeus, né? A gente pode pensar aí Newcastle, a gente pode pensar também o próprio PSG, né? O Paris Saint-Germain. A gente pode pensar no caso também se alguém quiser me lembrar aí de algum outro time que foi comprado, o Chelsea era russo, né? E na época da guerra da Ucrânia, que estourou, teve que ser vendido. Enfim, tem capital árabe / muçulmano em vários times europeus, tá? Eu lembrei aqui de uns dois, mas enfim, a ideia é essa, é uma região super estratégica, muito importante para o mundo, e eu trouxe algumas anotações aqui que eu quero deixar. Primeiro, essa sinalização de um território muito interessante, e sobre Israel e Irã. Gente, de modo geral, Israel é mais ou menos um pouco mais que 70 vezes menor que o Irã em território. Sua população beira os 9 a 10 milhões de habitantes, não chega a ser 10. O Irã tem quase 100 milhões de habitantes, né? Os dois são duas forças políticas e militares importantes do Oriente Médio. Outra coisa também que eu quero sinalizar é essa ideia de que todo mundo na Arábia Saudita, na Península Arábica, no Oriente Médio, é muçulmano e árabe. Isso não é verdade. O próprio Estado de Israel é considerado o único Estado judeu no mundo e está ali. E no caso da Arábia Saudita, eles são persa, eles não são árabes. E eles representam a vertente do Islã chamada de xiismo, assim como o cristianismo tem igreja católica, as igrejas protestantes, a igreja ortodoxa, eles têm suas variedades. E nós temos o xiismo e nós temos a parte sunita, que é a maioria. E a principal referência sunita é a Arábia Saudita, que rivalizou muitas vezes com o Irã. Enfim, prosseguindo aqui, Érico Hobsbawm, que eu trouxe aqui
os dois livros mais importantes sobre o assunto, né? A Era dos Impérios e A Era dos Extremos. Ele vai sinalizar que é muito recente. Ei, Aninha, gente, já que a Ana entrou aqui, a Ana é uma referência para mim de profissionalismo e eu tenho o privilégio de tê-la como amiga. Mas enfim, tanto a Era dos Impérios quanto a Era dos Extremos, Hobsbawm sinaliza quanto que é recente as fronteiras e elas são por vezes artificiais ali no Oriente Médio. Tudo aquilo ali, ou por vezes quase tudo, era Império Turco-Otomano. E aí veio a Primeira Guerra Mundial e como desdobramento dessa guerra você vai ter aquelas fronteiras redesenhadas. Então é muito recente, relativamente recente na história do mundo. As fronteiras são por vezes artificiais e você tem uma diversidade étnica, religiosa, como eu disse. Muita gente confunde, então novamente aí, dica de vestibular, o Império Persa ali ele vai se construir no que hoje é o Irã. Então o Irã não é árabe, ele é sim muçulmano, é do Islã, da vertente xiita, mas ele não é etnicamente um país árabe. E nós temos também, como eu disse, os judeus ali, em maioria do Estado de Israel. Pegando Hobsbawm, ele vai dizer que desde 79 a Revolução Iraniana vai marcar, e para ele é uma das mais importantes revoluções do século XX. Ele vai, até anotei aqui, como eu disse, tem que ter referência, gente. A ideia é trazer esse espaço aqui para discutir com qualidade. E ficar gravado para os meus alunos assistirem depois no Foguete, no Spotify, no YouTube, etc. Então a ideia ele vai dizer que a Revolução Iraniana foi a revolução mais importante da década de 70, uma das mais importantes do século XX, e ele vai dizer que é uma reação à modernização feita pelo rei, pelo imperador, pelo monarca da Pérsia, hoje Irã, Reza Pahlavi, que era pró-ocidental. Então seria uma reação social com o elemento do Islã, o elemento religião, religiosidade ali como fator. Enfim, de lá para cá nós temos uma teocracia, ou seja, um regime ditatorial dos ayatollahs, não é uma democracia aí nesse caso, não é uma sociedade democrática, tá, gente? E eu quero sinalizar isso. Às vezes que no Ocidente a gente fica mas na China não é, na Rússia não é, estou passando pano para a ditadura não, mas para a gente entender como que o aspecto varia de povo para povo. Em que sentido? O Irã não é uma democracia, embora ele fale que tenha liberdade religiosa, e vários especialistas e amigos que eu conheço que já foram ao Irã garantem que não há essa liberdade, embora tenha um sistema, tenha votação, mas é para inglês ver mesmo, como a gente fala aqui no Brasil. É um regime ditatorial que teve participação das mulheres, mas depois as mulheres são perseguidas. Não sei se vocês lembram, em 2019, 2020, 2021, vai ter uma série de revoltas no Irã, porque uma garotinha, foi uma adolescente, ela mostrou um pouquinho o cabelo, e aí, por causa do véu, e aí a polícia da moralidade bate nela, ali no metrô, no ônibus, e ela vai parar no hospital, fica em coma até que ela morre. E aí muitas mulheres cortam o cabelo, tiram o véu, e foi uma reação de muitas mulheres. Também na Copa do Catar, se alguém lembrar, teve alguns jogos do Irã que a população iraniana fora do Irã estava com cartaz pedindo fim ao regime, para a gente ver que esporte, que futebol é mais do que futebol. É mais ali do que os 45, do que os 90 minutos de uma partida. Eu estou considerando sem acréscimo, mas ela ali também é uma forma de pautar política. Só um parênteses, um dos momentos mais interessantes sobre política e futebol, no caso da Argentina, é quando eles perdem a Guerra das Malvinas e depois Maradona ganha contra os ingleses, usando aí a mão, e quando perguntaram para ele falou que era la mano de Deus, ou seja, a mão de Deus que fez, fechando o parênteses. Então, você tem essa parte do Oriente Médio que tem se mostrado muito importante pelo sport washing, é um conceito que a gente usa na geopolítica para usar ali, limpar a imagem, Você tem vários processos de rompimento, no caso do Catar mesmo, muitos estrangeiros morreram na construção dos estádios, mas você lava a imagem pelo futebol. Eu sempre brinco com os meus alunos, quem é que ganhou a Copa do Catar? Foi a Argentina de Messi ou foi o Catar? Os dois.
porque se você analisar, o Messi, ele é o cara mais importante ali da Argentina, e aí quando ele vai receber, né, um representante do governo, coloca ali a roupa típica masculina do mundo da região, né, do mundo árabe. Então, eu brinco que quem ganhou a Copa do Catar foram 2 países. A Argentina, sem nenhuma dúvida, mas o Catar no sentido de promover turismo, uma visão relativamente positiva pelo sport washing. Mas tem Fórmula 1 também, tá, gente? E voltando aqui, que entrou depois, eu sinalizei que o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar foram jogar ou ser garotos propagandas de governos, no caso específico da Arábia Saudita, os 3, né? Voltando aqui, sobre o Oriente Médio também em relação ao Irã. Então não é uma democracia, mas é uma potência regional muito importante. Eles rivalizam ali com a Arábia Saudita para ver quem é o país mais importante que vai puxar a pauta do mundo árabe, embora sempre o Egito está ali também, né? E por vezes a Turquia também da região. E você tem esse regime que não é democrático e que prega, gente, algumas perguntas que me mandaram ali, eu coloquei uma caixinha só há uma hora atrás. Tiago, mas Irã e Israel, quem é bom, quem é mau? Isso não se faz em geopolítica, assim, não é esse o nosso interesse. Mas é evidente que o Irã prega a destruição de Israel, Israel não prega a destruição do Irã. Embora Netanyahu, né, o premier israelense, tenha falado da queda do regime, mas isso é outra análise que merece mais tempo. Quero sinalizar uma coisa importante também sobre isso, é que teve uma recente entrevista do Guga Chakra na Globo News e do embaixador de Israel, e que o embaixador ficou sem resposta quando ele dizia que o Irã não poderia ter arma nuclear, e o Guga Chakra falou, mas o Israel provavelmente tem as ogivas nucleares, que Israel nega, né, desconversa, e aí ele não teve resposta. Talvez pela língua, o português, o embaixador não estava preparado no dia, mas ele poderia argumentar, como Israel sempre argumenta, que ele nunca usou isso como uma ameaça direta e real contra os seus opositores, nem em guerras importantes, como a Guerra dos 6 Dias, e ali no seu processo de independência. Mas enfim, isso é outra história, mas para a gente entender como que nós estamos falando de 2 potências. Uma coisa importante também que perguntaram aqui na caixinha é assim, Tiago, mas como é que é essa relação, Estados Unidos, Irã, o Braulhão ali, que é uma referência também, gente, na geopolítica. O fato a gente tem uma região muito importante, muito interessante para a economia, gente, para a produção de petróleo. Eu quero lembrar que, como eu falei de Hobsbawm aqui, ele diz que como a Revolução Iraniana é uma das mais importantes do século XX e a mais importante da década de 70, ele vai lembrar da crise da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e vai ter uma crise de petróleo violenta aqui no Brasil. A professora Raquel Funari é referência, violenta no mundo inteiro. Na verdade são 2, você que é aluno aí, pode até anotar aí, crise da OPEP, 73 e 79. E aí o barril do petróleo vai disparar. Agora também recentemente a gente teve uma taxa significativa no petróleo, embora dê uma segurada, e voltou a querer subir porque o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Mas isso é uma análise importante, né? Como que o petróleo é importante para o mundo, para você que vai abastecer seu carro aqui em Montes Claros, aqui no Brasil, aqui em Minas. E eu quero só abrir um parênteses para falar de história do Brasil. O Brasil, na época das 2 crises, em 73 e 79, estava vivendo a ditadura civil-militar e tinha um milagre econômico que encerra em 73. E a gente pode discordar da ditadura civil-militar no Brasil, eu mesmo concordo, mas a historiadora Heloísa Stalin falou uma coisa interessante. Tinha um projeto de país, e aí os militares usam, inclusive, a Universidade Brasileira e produzem o pró-álcool. Por isso que quando você vai abastecer em qualquer posto de Montes Claros e do Brasil, você vai ver que tem etanol ali. Então foi uma estratégia importante da ciência, da tecnologia brasileira para produzir uma demanda durante uma crise do petróleo mundial.
Eu sempre falo, um país para ser grande, gente, ele precisa investir em saúde, em educação, em ciência, em tecnologia, e o PIB deveria ser também para isso, né? Mas enfim, continuando aqui para fechar, ao Pedrão aí, para fechar as análises iniciais dessa primeira live sobre geopolítica. Vai ter a crise de 73 da OPEP, o Brasil dá essa reação e é uma resposta até hoje do etanol. Eu vi também que o governo Lula agora, o governo 3, o governo atual brasileiro, ele estava querendo colocar mais etanol no mercado de combustíveis no Brasil para ver se segura um pouco o preço, porque senão a gente vai amargar de forma significativa toda vez que a gente precisar abastecer no posto, já que nós estamos chegando quase a 20 dias aí de conflito. Não é isso tudo não, mas é quase isso. Pois bem, outra pergunta que me fizeram: Tiagão, os Estados Unidos entra lá, tem mais armamento, é só ele entrar. Não é só ele entrar, gente. Pode ter efeitos colaterais violentos para o mundo e para os Estados Unidos. Eu acabei de falar da questão econômica aqui, da questão das retaliações do Irã em relação ao Hormuz. Se fecha ali, gente, é 1/3 do petróleo mundial que passa por ali. E o próprio Irã é uma referência no petróleo, na produção petrolífera do mundo, tá? Mas um outro desdobramento, se a gente for parar para olhar no passado, que é o que o historiador mais ou menos é bom, eu quero lembrar que o Irã vivenciou essa ditadura, mas beleza, então por que não tira o ditador? O Iraque tinha um ditador, alguém deve lembrar aqui, Saddam Hussein, e ele foi retirado pelos Estados Unidos por uma coalizão com a Inglaterra, entre outros. Retirou. E aí? Vai ter um caos ali no Iraque, o Estado Islâmico emergindo, praticando terrorismo em várias regiões, e aí até hoje o Iraque não está bem estabelecido nos dias de hoje, embora está mais tranquilo, né? No caso da Líbia, Obama entrou ali na Líbia, tirou Gaddafi, que era um dos ditadores mais longevos, era um dinossauro assim, e a Líbia mergulhou numa crise sem precedentes, né? Não é um passar pano para a ditadura, mas é porque às vezes retirar o regime não resolve o problema. E aí você gera outros desdobramentos, outros efeitos colaterais, e por isso que em geopolítica a gente não pode simplesmente dizer esse é bonzinho, esse é malzinho, precisa de análises mais profundas da economia, da história, da geopolítica, da cultura, e evitar instabilidades políticas em regiões que já são instáveis, tá, gente? Estou falando do Oriente Médio, mas a América do Sul e a América Latina não é muito diferente não, tá? Continuando aqui, no caso dos Estados Unidos, então, Trump analisou muito bem, assim, na leitura dele, fez a intervenção, mas parte da base aliada dele e do eleitoral que votou nele, votou porque ele garantia que não ia interferir, não ia gastar mais dinheiro americano em guerras. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 40, 50 mil pessoas, funcionários do seu governo, ali como embaixadores, negociadores, do Pentágono, militares, ali em bases estratégicas do Oriente, inclusive no Catar. Outra pergunta que eu recebi foi sobre isso. Ô Tiagão, mas que trem estranho é esse? O Irã avisa que vai atacar e vai lá e ataca a base dos Estados Unidos? É isso mesmo, gente, é um efeito, é um teatro mesmo, a guerra é feita por teatro. Tem um geógrafo, o Ramon entrou aqui, se eu estiver falando besteira, ele vai me corrigir. Um geógrafo chamado Lacoste, ele vai dizer que a geografia é feita para a guerra, né? Ou seja, é isso mesmo, é um tabuleiro e cada um vai mediando. Ele avisou o Catar e avisou os Estados Unidos que faria essa sinalização geopolítica e mandou foguetes que foram interceptados pelo Catar e pelos Estados Unidos. É uma mensagem, né? Mas enfim, os Estados Unidos têm base no Oriente Médio todo e inclusive no Catar, que eu acabei de mencionar aqui, que pratica o sport washing, e ele é usado de maneira que é um território dos Estados Unidos naquele país e é uma base americana. Então, atacar o Irã pode produzir, tá certo, né, Ramon? Não falei besteira não, né? Pode produzir efeitos colaterais maiores, além do preço aí do petróleo, quando você vai abastecer, você vai enxergar tudo isso num país como o nosso, que é muito rodoviário, tá, gente? Graças a Juscelino e a ditadura civil militar no Brasil. E olha que eu gosto de Juscelino, tá? É meu presidente favorito e é nosso conterrâneo aqui de Minas, aqui em Diamantina, na verdade, aqui de Montes Claros.
A Rússia, Thiago, me perguntaram, a Rússia vai fazer alguma coisa? Ela é aliada do Irã? Sim e não. Ela tem feito negociações com o Irã, parte dos mísseis e drones tecnológicos do Irã têm sido usados na guerra da Ucrânia, mas a Rússia está com um problema enorme no seu quintal, né? Tem a guerra da Ucrânia, 3 anos de guerra imediata. Na verdade, eu considero que essa guerra é de 2015 para cá, 2014, quando eles anexam a Crimeia, e não tem muita força. Mas aí alguns falam assim, não, mas a Rússia falou, vai receber o cara do Irã lá, o embaixador. Sim, ela foi contra a invasão, a questão de soberania, a China também foi, mas efetivamente o que isso vai acontecer? Não teve nada além disso. E a própria União Europeia também sinalizou, porque na verdade, gente, ninguém quer um arsenal na mão do Irã, de um regime dos ayatollahs, de um regime fundamentalista mesmo. Lembra da Coreia do Norte aqui? Então ninguém quer isso. Então critica os Estados Unidos, fala que ele desrespeitou a soberania do país, ele e Israel, Netanyahu, isso tudo é feito. Mas eu acho que a frase célebre é da von der Leyen, da União Europeia. A gente não concorda com a invasão de Israel, com a interferência dos Estados Unidos, mas o Irã não pode ter arma nuclear. Né? Embora o Irã fale que é pacífico, o seu programa teve investimento dos Estados Unidos, né? A época o governo, a monarquia do Reza Pahlavi era pró-ocidente, inclusive as mulheres usavam roupas ocidentais, usavam calças, usavam a moda americana ou ocidental, e aí nós temos, enfim, aquela coisa, né? A gente tem que criticar os Estados Unidos, Israel, mas a gente não pode esquecer de outras coisas, como eu estou dizendo da Rússia. A Rússia tem uma relação próxima com Israel, parte da população de Israel é de judeu que veio da Rússia, então Netanyahu sabe que ele tem um diálogo com Putin, e Putin sabe que ele, por mais que ele apoie ali, acene para o Irã, ele não vai comprar essa guerra, e na verdade, gente, Putin não gosta dos muçulmanos. Tem uma população na Rússia formada por muçulmanos, e na época, lembra do 11 de setembro? Imagino que você está me escutando aqui, você vai lembrar. A Rússia de Putin foi um dos primeiros países a apoiar os Estados Unidos, a permitir aviões passando no seu território. Sabe por quê? Porque tem uma população russa formada, né, por muçulmanos, e ele tinha medo do radicalismo e do terrorismo chegar e ser aplicado a partir dessas regiões. Então, ele não fez porque ele é bonzinho, ele fez preocupado. Como eu disse, em geopolítica não é essa coisa de bom ou mal, é de uma análise mais certeira nesse sentido. Enfim, eu espero ter feito pontuado situações importantes, né? Não quis fechar o conteúdo, é muita história, não quis falar tanto de Israel e Irã igual as pessoas querem, igual os jornais por vezes falam e as páginas que às vezes querem defender propriamente, mas eu quis dizer como que o tabuleiro tem muitos interesses. Israel é considerado a única democracia do Oriente Médio, mas essa democracia tem sido corroída mesmo, né? O Netanyahu hoje tem um governo, inclusive com parte dela com base da extrema direita mesmo lá, tem feito uma guerra para se perpetuar no poder, a análise de muitos especialistas do mundo afora. No caso, França e Alemanha defendem a resposta de Israel depois do atentado terrorista do Hamas, mas fala que há muito tempo Netanyahu, sobre a população civil de Gaza, já deixou de cumprir esse papel de defesa e tem passado um trator em cima da população civil. Então, essas análises são muito preciosas para a gente ver como que não é só preto, não é só branco, mas tem o cinza, enfim, o Oriente Médio é uma coxa de retalhos. Eu espero te encontrar nas próximas análises do Foguete. Eu, o Brinão, o Matheus Nani, a gente sempre vai estar por aqui falando um pouco de história, de geopolítica, de futebol, quando a gente cismar de falar, porque os três são aliás, pelo menos eu e o Matheus, somos 2 pernas de pau, mas é isso aí, bora pra cima. Obrigado para quem acompanhou aí e bom feriadinho, bom sábado pra gente. Feriadinho porque semana que vem nós vamos ter um feriado municipal aqui em Montes Claros.